aqui a irmã Maria de Lourdes. E ela tem uma história muito especial de vida. Tá? Criou 6 filhos, 2 meninos e 4 meninas. Sim. Tá? Tem um na França, tem outra em Fortaleza e os outros moram aqui no Paraná. Certo? Eu vou deixar ela contar a história que faz parte da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana do Tingui. Então, eu sou filha de italianos e poloneses, católicos, e nunca tinha conhecido a palavra de Deus. E durante a minha caminhada criando meus filhos, houve problemas financeiros, então eu comecei a costurar muito e eu morava no Tingui, nos fundos da igreja presbiteriana. E o pastor Abílio era meu vizinho. E aí o meu filho começou a frequentar lá a igreja e o pastor passava na frente da minha casa e sempre me cumprimentava. E um tempo eu fiquei um pouco doente e estava muito magra. E ele passava lá e percebeu que eu estava mais magra que as minhas filhas. Então ele não sabia comparar se era eu ou se eram minhas filhas que ele via, né? Então ele bateu no meu portão e perguntou se eu queria aceitar uma visita para me aprender a palavra de Deus. Aí, como a gente já era instruída a não lidar com Bíblia, essas coisas, no catolicismo, né, pelos pais da gente, eu não aceitei. Eu falei, não, que eu não estava com problema. Não, mas eu estou vendo que a senhora está muito magra, e a senhora trabalha muito. Ele era meu vizinho, sabia, né? Aí até que ele fez várias tentativas e me convidou para fazer uma visita na quinta-feira na minha casa, de noite. Daí eu aceitei, tinha filhos pequenos ainda, né? 12 anos, 9 anos. E aí ele foi lá e levou a Bíblia e começou a falar da palavra de Deus para mim, né? Que naquela época para mim era um livro só, né? Eu nunca entendi nada. E aí foi que fui aprendendo que toda quinta-feira ele ia na minha casa, às 8 horas da noite, e ficava até às 9 me ensinando isso e para os meus filhos menores. E eu fui me apaixonando por aquelas histórias e no fim não deu outra, porque eu entendi tudo e isso mudou muito a minha vida. Eu queria comer a Bíblia, e tão doce que eu achava que ela era, né? Porque o pastor Abílio me ensinou que eu tinha valor e que alguém me amava mesmo, que não precisava estar sofrendo assim desse jeito, que a minha vida que estava errada, né? Porque eu não tinha nada de Deus, eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje. Quando eu era solteira, minha mãe falava que eu tinha que beijar Maria. Às vezes eu via os olhos daquela imagem se mexer, mas eu não sabia o que ela era, o que ela era, nada. Então hoje eu sei. E teve muita mudança na minha vida, muitas. Eu ganhava para sustentar esses filhos e não sobrava dinheiro assim para outras coisas muito, era só o necessário mesmo. E aí tudo mudou no dia que eu aceitei Jesus. Eu me emocionei muito, chorei muito e aceitei Jesus. E aí o pastor ainda fez uma coisa mais linda, me convidou para ir na igreja. Mas era para mim levar meu marido, meus filhos. Aí lá na hora do culto, ele chamou a gente para ir lá na frente, que ia ter uma surpresa. E aí eu nunca tinha ouvido um hino evangélico. E aí cantaram um Castelo Forte para mim. Nossa, foi uma coisa do outro mundo. Aí depois disso, cada vez eu queria aprender mais a palavra. Daí eu comecei a ir na igreja, aprendi muito com aquelas senhoras que nem sabiam ler lá, que era Dona Minervina, Dona Nália. Aprendi muito com as senhoras de idade, Dona Maria Ribeiro, parece o nome de uma, Seu Francisco Meira. Nos estudos bíblicos, eu sempre tirava primeiro lugar daí, então eu ganhei até uma chave bíblica para mim, um dicionário bíblico que me ajudou muito, porque o pastor Abílio dizia assim para mim: se você vê uma palavra que você não sabe o que significa, vá lá no dicionário bíblico e veja qual é o significado daquela palavra,
porque eu não tenho estudo, né? Só fiz a 4ª série. Então eu comecei a desenvolver muito a minha mente para conversa, para tudo, né? Minha vida mudou muito porque eu comprei máquinas novas, daí o meu serviço começou a bombar, já era melhor, as crianças pararam de tanta confusão em casa, de briga um com o outro. E os meus filhos menores foram tudo comigo na igreja. E daí eles levantavam muito cedo para ir para a igreja porque eles queriam ir na escola dominical. Eu também fiz visitas, fiz pregação, coloquei um estudo na minha casa e na frente da minha casa tinha um centro de terreiro. E aí muitas pessoas dali se converteram, a minha vizinha também, hoje ela é pastora na Filadélfia, o marido dela também, os filhos dela é pastora na Quadrangular do Tingui. E eu cresci muito lá dentro espiritualmente e nunca mais eu sofri. E agora eu retornei como membro da igreja do Tingui, porque eu tenho muito amor naquele templo lá, onde aprendi tudo isso que foi muito maravilhoso na minha vida. Então eu voltei para lá agora que estou com 77 anos e estou muito feliz, porque graças a Deus ainda existe aquele lugar lá. Então que Deus abençoe esse lugar e cada dia cresça mais. Deus abençoe todas as pessoas que estão assistindo.